Bom dia a todos. Eu sou Elza Nefa, eu sou professora da Faculdade de Educação do Departamento de Estudos de Educação Inclusiva e Continuada e preparei essa aula para vocês, para a gente falar de um parceiro para ninguém botar defeito, que é Paulo Freire e o seu método de educação. Denominei a aula de Tolerar, Amar e Criar Estratégias Inovadoras. Em tempos de concentração de riquezas, de negação do emprego, de forma sutis de opressão, de terceirização do trabalho, de expulsão da terra, de competição, de hierarquias fixas, de desapropriação de saberes tradicionais e científicos, de homogeneidade cultural, de expropriação das condições de vida no planeta e de confinamento humano devido à pandemia da Covid-19, dar pistas para trilhar novos caminhos de libertação e de solidariedade nos leva ao método de educação de Paulo Freire. Quem foi Paulo Freire? Paulo Freire é considerado o maior pedagogo do nosso tempo. Ele nasceu em Pernambuco em 1921 e se notabilizou por alfabetizar 300 trabalhadores rurais e antigos no Rio Grande do Norte em 45 dias no ano de 1962. Mais do que um método de alfabetização, que ele descreveu no livro Educação como Prática da Liberdade, Paulo Freire formulou uma teoria do conhecimento e uma filosofia da educação, cujo objetivo era dar voz aos 30 mil nordestinos, mais de 30 mil nordestinos analfabetos, que viviam na cultura do silêncio. Para ele, o processo de aprendizagem que o homem aprende a si mesmo e o mundo é mediatizado pelo mundo e faz parte do ato de se libertar, de se humanizar. Paulo Freire nasceu em 1921 e morreu em 1997. Há um caráter transdisciplinar no seu método. E esse caráter ele se manifesta na importância do ser humano valorizar a vida. O que significa valorizar a vida? Valorizar a vida é potencializar a vida para além da mera sobrevivência, ou seja, pela luta da sobrevivência diária que a gente tem que travar para poder existir no mundo, e a vida tem um significado maior do que essa nossa luta pela sobrevivência, para adquirir produtos materiais. A vida tem um sentido que não pode se reduzir somente na própria pessoa, porque a pessoa é parte da humanidade, é parte de uma totalidade. Então, com isso, é importante que a vida, para cada um de nós, seja entendida como além de nós mesmos. E aí, o que nos leva a compreender isso é quando a gente trabalha para a coletividade, trabalha para os outros, trabalha para além desse eu quero, eu faço, eu sou, eu tenho opinião formada. Ou seja, o tempo todo nós só estamos nos preocupando com a nossa percepção do mundo, sem nos preocuparmos com a percepção do mundo do outro. Não só com a percepção do mundo, mas também com as necessidades do outro. Então, educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante, nos diz Paulo Freire. E esse tempo que a gente está vivendo nos leva a alguns questionamentos. Quem sou eu? Em tempos incertos e de confinamento, de vida enclausurada. Qual coerência eu persigo entre o meu pensar, falar e fazer no processo de articulação do conhecimento que eu possuo com a vida prática, cotidiana, de todo dia, da produção da minha existência? O que eu estou construindo com as pessoas com as quais eu convivo, os companheiros da aventura dessa viagem transitória na Terra, que deixarei de legado para as futuras gerações? Essas questões, elas nos foram instigadas por Paulo Freire e elas merecem ser problematizadas em tempos que buscamos novos caminhos para criar uma sociedade diferente desta, que tem um tempo veloz e que nos está levando para momentos de muitas estranhezas. Ou seja, a vida está muito estranha. O princípio pedagógico da educação é a igualdade. Nesse sentido, esse método
ele postula a capacidade de qualquer ser humano ler o mundo. Ler o mundo no sentido de interpretar a realidade, principalmente a realidade que ele vive, desde que a sociedade lhe ofereça as condições necessárias para potencializar a sua capacidade de pensar criticamente as estruturas e as múltiplas determinações econômicas, políticas, religiosas, culturais, que geram as injustiças sociais que envolvem os cidadãos planetários e principalmente os cidadãos brasileiros. Bom, Paulo Freire nos diz que seria muito ingênuo da nossa parte esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças de forma crítica. Esse método reconhece também que o diálogo só é possível entre dois seres humanos que se autorizam a dizer: eu sou autor da história construída na experiência cotidiana da realidade percebida criticamente. Ou seja, eu sou o autor da história. Eu construo essa história diariamente quando eu me relaciono com os outros homens e quando me relaciono com a natureza, porque na medida em que eu me relaciono com os homens e me relaciono com a natureza, eu modifico o mundo, a natureza, e me modifico ao mesmo tempo, porque eu me modifico nas minhas relações sociais e nas minhas relações de trabalho. O método de Paulo Freire, o pensamento e a filosofia de Paulo Freire, mais do que um método, ele traz para a gente o humanismo freiriano. É o diálogo do encontro amoroso de seres históricos, pois esses seres se inserem em um movimento permanente de procura de saber, mais sobre um novo saber, conscientes de que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, e por isso a gente aprende sempre, desde que a gente nasce até o dia que a gente morre. Eu fico muito preocupada quando as pessoas me dizem: eu já aprendi tudo, eu não tenho mais o que aprender. Né? Eu tenho 20 anos de idade e tenho opinião formada sobre tudo. Né? E eu não quero nem ouvir o que você está falando, porque eu discordo. Eu fico muito impressionada com isso, porque eu acho que todo mundo sabe fazer alguma coisa, todo mundo tem um conhecimento. Eu sei fazer um bolo de chocolate maravilhoso. Você sabe fazer uma torta de palmito deliciosa. Então, eu vou aprender com você a fazer uma torta de palmito e você vai querer aprender comigo a fazer um bolo de chocolate gostoso. Mas só se nós estivermos abertos para a aprendizagem. Se nós não estivermos abertos para a aprendizagem, nós não vamos aprender nada. Aí o Paulo Freire nos diz que o princípio da educação, desse diálogo, né, traz essa educação dialógica, porque tanto o educador quanto o educando se propõem a sair da perspectiva particular, né, que cada um tem, da sua percepção de mundo, dos seus conhecimentos, de tudo aquilo que apreende no mundo, que tem um cabedal de conhecimento e que faz com que isso, né, norteie a sua vida, sair da sua zona de conforto, tanto o educador quanto o educando, para compreender, né, esse processo dialógico da educação e estabelecer uma confiança recíproca que pode ser propiciada pelas relações pedagógicas de ensinar e de aprender. Aí ele nos diz: quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Ou seja, é dialógico. Aprendemos todos, o tempo todo. É preciso ter confiança no modo emocional de aprender o mundo, incorporando saberes provenientes não só da experiência, mas também da nossa intuição, dos sentimentos, ou seja, pensar com o coração, agir com o coração, que dão lugar a esse sujeito do diálogo, aquele que se relaciona e vive na solidariedade da comunidade, aprendendo a ser junto. Ou seja, trabalhar em equipe é muito difícil, trabalhar junto é muito difícil. Sair da minha zona de conforto, aprender o que o outro tem, exige que eu tenha humildade, que eu não tenha arrogância e que eu não tenha soberba. É preciso que eu esteja aberto para o conhecimento que existe no mundo e que eu ainda não aprendi.
E nunca vou aprender a totalidade do conhecimento, nem nunca vou aprender a totalidade da realidade. Porque o real é imprescrutável. A gente apreende algumas coisas da realidade. E esse processo de aprendizagem, ele só ocorre com a problematização dialógica que vai rejeitar a descrição de fatos fragmentados, sem conexão com outros fatos do contexto global em que ocorrem. Ou seja, eu preciso compreender a parte para compreender o todo. E eu só compreendo o todo se eu compreender a parte. A educação bancária, que acha que a gente é tábula rasa e que vai colocar 1000 informações e 1000 conteúdos na cabeça das pessoas e elas vão memorizar fórmulas sem saber por que estão memorizando aquelas fórmulas. Pensamento acrítico, mecânico, que constata, descreve, narra, repete, reproduz, cujo centro de decisão se encontra fora da área de transformação do sujeito. Ou seja, processo de aprendizagem precisa que você aprenda a problematizar, a compreender as múltiplas determinações da realidade para problematizar essas questões e entender os conflitos com os quais nós convivemos todo dia. Então, qual é o objetivo da educação nessa perspectiva? Formar um homem de conhecimento. Para isso, Paulo Freire parte da realidade concreta desse homem, não de um ser abstrato, histórico. Né? O que quer dizer um ser abstrato? Um ser abstrato é quando eu falo homem não chora. Eu estou dizendo que todos os homens não choram. Eu não estou dizendo de um homem particular. Eu não estou dizendo meu irmão não chora. Eu não estou dizendo meu marido não chora. Eu estou dizendo que homem não chora. Eu não estou falando de homem nenhum. Esse homem é um homem abstrato, ahistórico. Né? Porque o homem histórico ele é datado e situado. Então, ele está num determinado momento específico, vivendo num determinado lugar específico, e atuando de uma determinada forma a partir da visão de mundo que ele tem. Este é um homem concreto. O homem concreto é o homem que eu conheço. É o homem que... Então, ele parte da realidade. A concepção de Paulo Freire de educação é partir da realidade concreta do ser humano atado e situado historicamente. Então, a perspectiva da formação humana no método Paulo Freire é que o sujeito está dentro de um contexto, de uma realidade cultural total. E isso requer uma educação que estimula a participação, o diálogo e a busca constante da ação transformadora do mundo. Pois é, na atuação e na produção da existência diária, tanto material quanto espiritual, que esse ser expressa a sua visão de mundo, a sua cultura, a sua transcendência, ou seja, a sua capacidade de se projetar para fora de si mesmo, para se projetar para além de si mesmo, né? E se tornar cada vez mais humano, né? Mais solidário, mais honesto, mais amigo, mais amoroso, mais humilde, mais magnânimo, que são as qualidades que Paulo Freire diz que são fundamentais a gente ter, né, para ser educador e para ser um ser humano melhor. Ele diz que não há diálogo se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Mas como superar a lógica do determinismo, indutora do sentimento de impotência diante das forças de opressão e também da aceitação da condição de oprimido como definitiva, imutável e como vontade divina, que nos querem fazer acreditar? Com amor, diz Paulo Freire. Porque você pode falar de educação sem amor. E porque o amor não é um amor romântico, é um amor que é um ato de coragem, nunca de medo. É o ato do amor em comprometer-se com uma causa, com a causa da sua libertação, da sua emancipação. Você pensar com a sua própria cabeça, você ter a sua visão de mundo, a partir da leitura que você faz do mundo, a partir do conhecimento que você tem das contradições, a partir dos conhecimentos que você tem acesso, que é dos conhecimentos que são socializados, né, na sociedade que eu vivo. Né? Então, a partir de tudo isso, você criar, né, um pensamento próprio, perdão, você imagina. Como o sujeito do diálogo traduz esse amor na pedagogia da prática da liberdade? Na responsabilidade com o vulnerável, na consciência de portar igual vulnerabilidade. Por não há espaço nesse mundo para o devido eu sozinho, porque só haverá amanhã para nós juntos.
conscientes da nossa humanidade e da necessidade de amar e de ser amado. Pensem, pensem bem. Nós estamos num barco. Isso o coronavírus está trazendo para a nossa reflexão. Não tem como a humanidade se safar individualmente. Ou nos salvamos todos, ou não nos salvaremos. Estamos todos integrados, estamos todos interconectados todo o tempo, porque somos partes de uma totalidade. Não somos seres, ilhas isoladas, somos uma totalidade e não nos compreendemos como tal. Agimos como se o mundo girasse em torno de nós mesmos. Não temos sentido de coletividade, de comunidade. Não nos organizamos em comunidades. Então, vivemos esses tempos, que são tempos de tolerar, amar, de criar estratégias inovadoras, que está nos dando condição de refletir e de vivenciar experiências com novas formas de relacionamento humano, está nos dando a oportunidade de refletir sobre a impermanência da vida, sobre a incerteza e a finalidade das nossas vidas. Porque em ritmo veloz, saturados pela competição e pela depredação da natureza, subitamente, os seres humanos encontraram-se confinados e esvaziados por ações cheias de múltiplas pressões. E isso porque nós vivemos achando que somos infinitos, ou seja, que nós vamos viver eternamente. Então, nós nunca pensamos na impermanência, não nos vemos como mortais, nunca pensamos na incerteza. Nós perguntamos: tem certeza absoluta disso? Não, não tem. Não tem certeza absoluta de nada. Por quê? Porque eu não sei nem se estarei aqui amanhã. Agora, se eu pensasse mais nessa questão de que sou mortal e de que estou aqui de passagem, transitoriamente, eu agiria de outra forma. Eu seria mais responsável com todas as outras pessoas. Eu não deixaria para fazer amanhã o que eu posso fazer hoje. Eu não magoaria as pessoas sem pedir depois, logo depois, pedir desculpas, porque eu errei. Ou seja, e eu não me perguntaria, e eu estaria me perguntando qual é a finalidade da minha vida. Ou seja, quais são as qualidades que são indispensáveis para a manutenção da vida no planeta agora? Humildade, tolerância, amorosidade, ética, respeito, honestidade, magnanimidade, solidariedade. Essas são algumas das virtudes necessárias para a gente se preservar enquanto espécie no planeta Terra. E dentre essas, Paulo Freire nos traz, destacando a humildade, a tolerância, a amorosidade e a ética como fundamentais no processo de aprendizagem continuada de formação do sujeito que busca equilíbrio interior e atuação coletiva, democrática. A ética nos ilumina sobre a finalidade do que fazemos, a serviço de quem fazemos e por que fazemos, responsabilizando-nos pelos rumos tomados, tanto na construção da sociedade democrática, quanto daquela que nega os direitos básicos, sem fazer jus ao termo sociedade civilizada. A humildade, que exige coragem, porque é bom lembrar que a humildade não pode ser confundida com submissão, com conformismo, com covardia ou falta de amor próprio. A humildade exige coragem, confiança em si mesmo e respeito pela sua própria competência e expertise. Porque somente alguém seguro de seu conhecimento é capaz de se abrir para o saber do outro, ouvindo com sede de aprendizagem do que lhe é desconhecido. O inseguro, o incompetente, o superficial, ele reage autoritariamente, fechando-se à novidade, com medo de que a sua ignorância seja revelada. E a gente precisa lembrar que a autoridade é diferente de autoritarismo. Autoritarismo, ele nos aproxima da apatia, da renúncia de nós mesmos, do medo da liberdade. A autoridade não.
ela estimula o discernimento, o bom senso e a superação dos obstáculos, para alçarmos voos e irmos além do lugar onde estamos. Eu sempre dou exemplo da direção numa escola. A direção da escola ela tem que ter autoridade, ela não pode ser autoritária. Ela tem que respeitar os professores, os alunos, todos os outros profissionais que atuam na escola, serventes, merendeiras, cozinheiras, ou seja, orientadores, supervisores, mas ela tem uma visão da totalidade, porque ela ouve, ela compreende a dinâmica da escola e ela tem que ter uma autoridade para ter uma decisão melhor a partir das decisões de todas aquelas pessoas. Agora, ela não pode ser autoritária. Ela tem que ter diálogo com aquelas pessoas para que ela possa ser uma boa direção. Né? Então, é fundamental discernir a diferença entre autoridade e autoritarismo, para a gente poder compreender a necessidade da tolerância. A tolerância não é a convivência com o que nos repugna, mas aceitar o que é diferente. Exige respeito mútuo, disciplina e limite para as liberdades individuais, porque a minha liberdade termina onde começa a sua. As liberdades individuais, elas se esgotam quando atingem a liberdade do outro. Ser tolerante requer compreender que o saber de um xamã pode ser tão útil para a preservação dos seres vivos quanto o conhecimento de um renomado cientista mundialmente conhecido. E o amor? O amor é fundamental. O ato de tolerar implica em ser amoroso. Mas como ser amoroso em tempo de escassez e de medo? Estamos vivendo tempos de escassez e de medo. Escassez de relações humanas, escassez de dinheiro, escassez de informações que nos deem segurança, escassez de assistências médicas que nos possibilitem fazer testes para que a gente possa efetivamente ficar o tempo todo tranquilo de que não estamos contaminados com coronavírus. Então, temos medo. Então, como ter tolerância e ser amoroso nessa situação? Sendo corajoso, na luta pelo que se acredita, no protesto contra as injustiças sociais que expropriam os seres humanos da sua dignidade, marginalizando-os. Ou seja, o amor que eu estou falando não é o amor romântico, é ser consciente de que fazemos escolhas todos os dias. É reconhecimento de que as ações decorrentes dessas opções exigem enfrentamento dos nossos temores diante do desconhecido e construção de alicerces para erguer uma sociedade nova, baseada em consciências críticas que trabalham elevando consciências ingênuas na perspectiva de instaurar a igualdade para todos os seres humanos, para todos os brasileiros. O que nos impede de ampliar essas qualidades? Mecanismos de interpretação da realidade impostos por velhos paradigmas, por meios de comunicação de massa, por redes sociais e algumas instituições, mesmo a escola, a igreja, que nos levam a confundi-los com os nossos próprios pensamentos. Então, muitas vezes, pensamos achando que os pensamentos são nossos, e, na verdade, nossos pensamentos estão sendo manipulados por informações incorretas, por fake news, né? Por opiniões sem nenhuma episteme, sem nenhum conhecimento. Ou então estamos acomodados, pensamos, agimos e sentimos automaticamente, sem refletir se as formas de ser, pensar e agir que reproduzimos no cotidiano representam verdadeiramente os nossos interesses, necessidades e desejos. Muitas vezes repetimos o que os outros falam, que são interesses de outras classes sociais, e fazemos isso como se esse fosse o nosso interesse. E isso faz com que a gente não amplie essas qualidades. E Paulo Freire nos diz que a pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da sua história e do seu papel social. Recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o mundo. E ele diz o seguinte, que a capacidade humana de reflexão, ação e reflexão sobre essa ação, com base em valores éticos e morais, em busca da realização de um projeto transformador do mundo e de si mesmo, diferencia o ser humano de todos os outros animais. Mas por ser relacional e interdependente, esse ser só é verdadeiramente humano se permitir que os outros também o sejam. Ou seja, ninguém é
se os outros também não forem. Então, é fundamental eu compreender que eu faço parte de uma totalidade e que eu sozinha não sou ninguém. Eu só sou se eu for um sujeito relacional. Daí a necessidade de aprimorar essas qualidades para que o exercício da busca da liberdade uns com os outros, num processo dialógico, permita-lhe alcançar o conhecimento do mundo, a visão da praxis crítica transformadora, que supera a visão ingênua e obstaculizadora da percepção da realidade enquanto totalidade, assim como uma ação autêntica sobre ela. Então, para eu compreender essa totalidade, essa realidade enquanto totalidade, que todas as coisas estão interconectadas, são interdependentes, que os homens são dependentes uns dos outros e que precisam se ajudar para permanecer enquanto espécie no planeta Terra, né, é preciso que eu tenha uma reflexão sobre essa realidade e sobre a minha ação na realidade. É preciso que eu pense, haja, pense sobre a minha ação e retorne para a realidade para transformar essa realidade e me transformar para sermos, tanto sociedade quanto eu mesmo, melhor do que fui ontem, melhor do que foram os meus pais. E que meus filhos sejam melhores do que eu. E que os meus netos sejam melhores que os seus pais. Para que a gente possa evoluir na civilidade. É fundamental que a gente compreenda que a realidade é uma totalidade. E aí, com base nesse pensamento, Paulo Freire postula a vocação ontológica da humanização. E ele infere isso através do pensamento que o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, são relações de transformação. Eu transformo o mundo com a minha prática cotidiana e me aperfeiçoo na problematização crítica dessas relações, que eu acabei de falar para vocês. Eu penso, ajo e tenho que refletir sobre a minha ação e sobre o meu pensamento. E tenho que estar aberto para estar sempre retroalimentando esse pensamento, estar sempre mudando o meu pensamento, está sempre mudando a minha ação. E essas relações, eu tenho que me aprimorar. O processo é um processo ascendente, em espiral ascendente não linear. O processo não é um processo circular, é um processo de evolução do ser humano, da sociedade, do planeta, que é um organismo vivo. Então, nesse sentido, Paulo Freire afirma o homem como um ser da praxis, identificando como um ser que trabalha, que tem um pensamento linguagem, que atua e que é capaz de refletir sobre si mesmo e a sua atividade. Com base no processo dialético, ou seja, uma forma de interpretar, um método de interpretação da realidade, ele diz que a gente passa de uma realidade caótica, porque a gente olha a realidade e a gente vê, não vê a essência, a gente vê a manifestação da essência na realidade que a gente vê. Aí passa pela abstração, que é exatamente quando você toma consciência dos conflitos. E quando você toma consciência dos conflitos, você tem uma revelação das contradições, você percebe, estão me tirando a minha dignidade, estão tirando os meus direitos trabalhistas, estão me tirando a minha condição de ter férias, estão tirando o meu 13º, estão tirando o meu tempo livre para eu poder amar a minha mulher, para eu poder brincar com meus filhos. Ou seja, eu estou só tendo que trabalhar num tempo veloz, como se eu fosse um instrumento de uma máquina a serviço de produção de energia e produção de dinheiro e produção das questões materiais. E isso tudo tem múltiplas determinações que me cobram. É o trabalho que me cobra, é o meu chefe que me cobra, é o meu patrão que me cobra, é o meu marido que me cobra, é o meu filho que me cobra. Ou seja, são as relações familiares, são as relações culturais, são as relações sociais, são as relações econômicas, são as relações políticas. Eu estou sendo cobrado, eu sou um eleitor. Então, o que acontece? Eu tomo consciência disso tudo. Quando eu tomo consciência disso tudo, eu visualizo a teoria que envolve a prática cotidiana. Eu tenho uma reflexão sobre a minha ação. Eu estou refletindo sobre a minha ação. Então, eu já não tenho mais um concreto caótico, eu tenho um concreto pensado. Esse concreto pensado não adianta nada se eu não voltar para a realidade com essa interpretação para transformar a realidade. Então, eu faço um detour e volto para aquela realidade caótica a fim de transformar o mundo. E aí existe o quê? Paulo Freire diz, um compromisso político do profissional da educação com a sociedade.
é postulado como transcendentalidade. É aquilo que eu falei, a gente sair de si mesmo. Qual é a minha missão? Qual é o meu papel social? Quem sou eu nessa história? Como é que eu estou construindo essa trajetória histórica da minha vida? Que legado que eu estou deixando? Bom, aí Paulo Freire formulou um método para alfabetizar pessoas, e fez isso alfabetizando 300 trabalhadores rurais em 45 dias. Né? Mas é importante a gente ter clareza que o método ele não pode ser fechado numa camisa de força que a gente tente enquadrar a realidade dentro dele. Né? O método é uma estratégia e deve ser uma referência estratégica. E é fundamental que ele seja dinâmico, aberto e atento aos desdobramentos que ele provoca, para não cristalizar nas velhas certezas programáticas. Porque quando a gente faz um programa e a gente fica fechado, preso ao programa, nós nos fechamos e não permitimos que a realidade transborde. E ela transborda todo dia. É a mesma coisa que você dizer para uma criança que lhe pergunta, no momento que está chovendo, um temporal, ela pergunta o que é relâmpago, e você diz a ela, agora eu não posso falar disso, porque o programa diz que hoje eu tenho que trabalhar o corpo humano. E aí a criança olha para a chuva e fica sem saber por que quando chove tem relâmpago e tem trovão, e ela continua. E aquele era o interesse dela naquele momento. Então, Paulo Freire nos diz que nós temos que nos encharcar de realidade, que nós temos que atolar na realidade, para poder pegar esse interesse das pessoas e transformar esse interesse de uma consciência alienada, ingênua, numa consciência orgânica, crítica, para compreender a sua realidade e para se saber um sujeito da história, para se respeitar enquanto ser humano e para saber que tem um papel fundamental na sociedade, tal qual qualquer outro ser humano, porque ele é capaz de ser um ser tão integrado a essa totalidade como qualquer outra pessoa. E isso não depende dele possuir somente determinadas coisas, não depende dele ter coisas, mas depende dele ser mais humano. Então, o método de Paulo Freire ele se configura como uma pedagogia dos sujeitos e pode ser sintetizado neste quadro, né, que eu achei, que é um quadro interessante, porque ele fala da educação como prática da liberdade, ele chama atenção, né, para o processo que parte do indivíduo vai para a sociedade, ou seja, onde esse indivíduo está inserido, a relação que esse homem tem com a natureza, e aí ele captura as palavras significativas, o universo de significado que esse indivíduo tem na sociedade onde ele está inserido, e que ele estabelece um diálogo com as outras pessoas com as quais ele convive nessa sociedade, para que ele tenha uma reflexão, uma ação, uma reflexão sobre essa ação e uma praxis consciente e crítica para ele retornar à realidade. Esse é o método dele. Então, ele gera, ele cria, né, essas palavras que são temas geradores. Ele problematiza as questões. Né? Porque o que é a educação que nós temos hoje? É uma educação que é uma educação bancária, ou seja, que interpreta o mundo dentro de um racionalismo cartesiano, do isso e do aquilo, né? Ou seja, você vê o mundo de forma maniqueísta, quando, na verdade, as coisas são integradas e se complementam, ou seja, nós temos lógicas contrárias que se complementam, mas não são opostas. Eu só tenho bonito porque eu tenho feio, eu só tenho claro porque eu tenho escuro, eu só tenho desenvolvimento porque eu tenho subdesenvolvimento, eu só tenho o opressor porque eu tenho o oprimido. Então, essas questões é que nos dão ideia dessa realidade enquanto totalidade. Né? E para isso é preciso que você problematize a realidade. Porque se você problematiza a realidade, você compreende que você não tem que estar ou de um lado ou de outro. Porque o homem pode ser tanto raivoso quanto amoroso ao mesmo tempo. Né? Porque somos seres multireferenciais, temos múltiplas referências para compreender uma realidade que é multidimensional. A realidade ela tem múltiplas dimensões.
E o paradigma que nos diz que temos que entender a vida e a realidade sendo isso ou aquilo, excludente, que exclui vários termos e várias questões que estão postas na realidade, nos impede de perceber a realidade enquanto totalidade. Então, Paulo Freire trabalha exatamente isso. Ele trabalha o diálogo dos seres, então é uma pedagogia de sujeitos, e trabalha a partir do universo significativo e do interesse das pessoas na sua própria realidade, em relação aos problemas que elas têm na realidade delas. Né? E com isso, ele vai construir um método. Vamos passar aqui um pouquinho para frente. Que tem momentos. E esses momentos são exatamente você compreender os problemas vivenciados pela comunidade, fazer uma investigação temática, selecionar as falas significativas, identificar as falas e os conflitos como contradições sociais, contextualizar, ou seja, fundamental para você compreender a parte, você tem que compreender o todo, você para compreender o local, você tem que compreender o global. Então, você contextualizar a realidade do local, saber onde ela está inserida, quais políticas públicas e como que isso reverbera a nossa vida cotidiana. Sistematizar esses conhecimentos relacionados à realidade, escolher o ponto de partida de cada comunidade específica, que vai ser diferente. Uma comunidade vai ter um interesse diverso de outra comunidade. Né? Fazer um planejamento coletivo das ações de formação comunitária, fazer uma organização dialógica e participativa das práticas dessa formação comunitária, elaborar coletivamente material pedagógico que ele considerou como cadernos de cultura, fazer uma avaliação crítica das práticas desenvolvidas pela comunidade e retornar a essa realidade, ou seja, do ponto 11, retornar ao ponto 1, para transformar essa realidade a partir de um conhecimento da realidade conhecido e sistematizado por essa coletividade, agora tem propostas alternativas num plano de ação para transformar a realidade. E, inclusive, reivindicar dos poderes públicos a responsabilidade que lhe foi outorgada pelo voto quando elegemos vereadores, deputados, senadores ou presidente da República. Então, este é o método de Paulo Freire. É um método de conscientização, de ampliação da sensibilidade do ser humano para as suas questões, as questões da sua realidade, de modo que ele compreenda essa realidade tal como ela é, e não como querem nos fazer acreditar que ela seja. Então, quando ele cria, ele delimita esses sistemas geradores, né? Esses sistemas são encontrados no campo associativo de significação do sujeito. O método freiriano permite relacionar pensamento, linguagem, referência a si mesmo e ao mundo, problematizar a atuação, que é a sua praxis na realidade onde ele se insere, incorporando diferentes saberes, inclusive o tradicional, e ser capacitado para ler o mundo e criar estratégias transformadoras de si mesmo e do mundo. Então, em Recife, existiam círculos de cultura. E são nesses círculos que Paulo Freire vai encontrar a força criadora do diálogo, que aclara as consciências em relação à capacidade do povo de refletir sobre a sua cultura e sobre a democratização dos conhecimentos. É fundamental você ter acesso ao conhecimento, para que você possa ter clareza, né, da realidade e você possa buscar soluções para os problemas que o afetam. Suma, o método de formação da pedagogia do oprimido contribui para a formação de sujeitos conscientes e críticos em relação ao sistema que os coisificam, em função de um projeto formulado por aqueles que os escravizam em estruturas alheias aos seus próprios interesses, negando-lhes a presença decisiva nas transformações históricas. Paulo Freire nos diz o seguinte, o grande problema está em como poderão os oprimidos que hospedam ao opressor em si, né, como seres duplos, participar da elaboração como seres duplos, inautênticos, da pedagogia da libertação. O que ele está querendo dizer com isso?
nós internalizamos a opressão, né? Nós internalizamos a nossa falta de possibilidades. Nós naturalizamos a nossa escravidão a um sistema que nos desumaniza. E aí ele pergunta, ele coloca o problema, que o grande problema está em como os oprimidos, quer dizer, nós mesmos, que hospedamos, ou seja, que integramos e naturalizamos a condição de oprimidos, né, poderemos elaborar, né, caminhos para construir alternativas que ele chama da pedagogia da libertação, que é um método, e é mais do que um método, é uma teoria do conhecimento, uma filosofia da educação que ele formulou e que ficou conhecido como método de alfabetização de adultos. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Agradeço a atenção de todos. Estou à disposição. Aqui estão os meus endereços para qualquer dúvida ou para dialogarmos, né, no ambiente virtual de aprendizagem da universidade. Estou sempre à disposição de vocês no momento que vocês quiserem, né? Muito obrigada e um bom dia a todos.